Passamos agora ao sexto painel com o tema Sindicalismo Brasileiro e Global, Experiências e Desafios. Gostaria de convidar para presidir esses trabalhos o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Célio Horst Waldraff. Convido ainda a presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores, Sônia Maria Zerino da Silva. E também a advogada trabalhista e sindical e secretária regional de Educação para a América Latina e o Caribe da Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira, Camila da Fonseca Aranha. Para iniciar esse painel, passo a palavra ao desembargador Célio Horst Waldraff. Uma boa tarde. Boa tarde a todas e todos. É um privilégio receber a todos no ambiente deste tribunal, em circunstâncias tão estimulantes. O debate a respeito de temas contemporâneos é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade extraordinária de congraçamento e de aprofundamento das reflexões. Conta uma história que Einstein estava viajando de trem próximo à cidade que ele morava. O controlador ingressa no vagão e lhe pede a passagem. Einstein, nesse momento, percebe que tinha perdido a passagem, extraviado, não a localiza. O controlador diz, tudo bem, não há problema nenhum, eu evidentemente o reconheço, sei que o senhor é Einstein e que não há a necessidade do senhor exibir a passagem, porque eu acredito no senhor. Virou as costas e estava indo embora. Quando de repente ele olha para trás e percebe que Einstein tinha se agachado, estava olhando embaixo do banco, procurando alguma coisa. O controlador retornou e disse, senhor Einstein, o senhor não precisa me exibir a passagem, eu já estou de acordo com a sua presença aqui, não há problema nenhum. Eu sei que o senhor é Einstein. Ao que Einstein respondeu, eu também sei que eu sou Einstein. O problema é que eu não sei para onde eu vou. É essa a expectativa que nós temos das nossas palestrantes, que elas nos digam para onde vão as coisas nesse tema tão relevante. Eu vou fazer a saudação das nossas palestrantes, iniciando com a professora Sandra, se eu localizar aqui o seu currículo. Sônia Maria Zeverino da Silva é bacharel em administração de empresas, atualmente ocupa o cargo de presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores, diretora da Federação dos Trabalhadores das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, secretária da Federação de Mulheres do Distrito Federal, ex-vice-presidente da Confederação de Mulheres do Brasil, conselheira no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, diretora para Assuntos do Trabalho da Mulher, da Juventude e do Idoso na Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias, diretora-geral adjunta no Observatório Sindical Brasileiro, Claude Smitriani, e conselheira do Conselho Nacional do SESI. Eu passo a palavra à professora Sônia. Aqui para apoiar. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos nessa tarde, nesse congresso internacional, né? Então eu quero cumprimentar excelentíssimas autoridades, ilustres magistrados e magistradas, representantes da comunidade acadêmica, especialistas do Brasil e do exterior, dirigentes sindicais e senhoras e senhores. É uma grande honra participar deste congresso internacional promovido pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, um espaço que reafirma
o compromisso com o debate qualificado sobre o direito do trabalho e os rumos do sindicalismo no século XXI. Cumprimento a todos pela iniciativa de reunir nesse momento histórico tão desafiador vozes diversas e qualificadas para refletir sobre temas especiais como direitos humanos, liberdade sindical e os caminhos da organização coletiva. Falo aqui na condição de presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores, mas, acima de tudo, como mulher que construiu sua trajetória no movimento sindical, um espaço historicamente marcado por estruturas masculinas, mas que vem sendo gradualmente transformado pela presença e pela resistência feminina. E aí eu queria contar nessa introdução um pouquinho da minha história. Eu sou do Rio Grande do Norte, como o nobre coordenador da mesa, né? Eu sou do Rio Grande do Norte e eu fui presidenta do meu sindicato por 3 mandatos. Eu sou do setor do vestuário, eu sou funcionária ainda da Confecções Guararapes S.A., que é a maior empresa do vestuário do meu estado. E lá eu trabalhava no RH, e eu comecei a ver tantas irregularidades, tantas coisas que eu queria tomar as dores das companheiras para mim, e eu terminava sendo desagradável, porque a empresa não aceitava. Queria que elas que falassem, né? Mas aí, como elas não tinham coragem de falar, eu comecei ali a ser a voz daquelas companheiras que não tinham coragem de falar. E me filiei ao sindicato. E nosso sindicato é um sindicato que majoritariamente a base são de mulheres, mas era presidida por companheiros homens. E nós formamos uma chapa ali só de mulheres. E nós tomamos aquele sindicato e assumimos a direção daquele sindicato e ficamos por 4 mandatos. O primeiro mandato eu não era presidente, era outra colega lá do RH que encabeçou a chapa. Depois ela aposentou e eu fiquei mais 3 mandatos ali. Em seguida eu fui para a minha federação, fui ser diretora também na Federação dos Trabalhadores na Indústria do Estado do Rio Grande do Norte, o qual eu ainda estou diretora lá. E, consequentemente, eu sou também diretora da CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, e a CNTI, até 2003, não tinha nenhuma diretora mulher na executiva. E no Congresso de 2001 foi feita uma deliberação de se criar a Secretaria Nacional para Assuntos da Mulher Industriária. E depois, em 2003, houve um critério para se assumir aquela secretaria. Nós temos 40 federações filiadas em todo o Brasil e todas as federações mandaram uma representante lá no meu estado, foi trabalhado em cima do meu nome para representar a minha federação. E eu fui, e o meu estado era o menos cotado para assumir aquela secretaria. Porque, às vezes, as pessoas... dá mais oportunidade às pessoas do Sudeste, do Sul, e nós do Nordeste e do Norte, às vezes, subestimam a nossa capacidade de nós assumirmos espaço de poder. E eu fui, e o estado menos cotado para assumir aquela secretaria era o meu. E eu assumi aquela secretaria. Houve uma sabatina, e eu assumi aquela secretaria, são 26 estados e o Distrito Federal, e eu assumi com a votação dos conselheiros representantes de 25 estados. Só 2 estados votaram na outra companheira, que ficou sendo a minha suplente, né, lá. Então, a trajetória de mulher no sindicalismo, a invisibilidade histórica, o avanço recente, fala sobre liderança sindical, sobre as perspectivas de gênero. E, antes de tudo, reconhece uma realidade que por muito tempo foi invisibilizada. E aí no movimento sindical, nós mulheres ocupamos, na maioria das vezes, as diretorias nos cargos de suplência e conselhos fiscais.
os cargos de maiores relevância, presidência, secretaria-geral e diretoria financeira, elas são ocupadas pelos homens. Então, é muito importante que nós sejamos estimuladas a participar de qualquer espaço de poder. E as coisas, é um desafio muito grande quando nós estamos num ambiente que a maioria são masculinos. E aí eu fui assumir aquela secretaria em 2004. Em 2003 foi a Sabatina, em 2004 eu assumi, onde a CNTI até aí não tinha nenhuma mulher na diretoria executiva. Como hoje só tem eu ainda na executiva. Somos 5 diretores da executiva, mas só tem eu de mulher. De lá da CNTI, o meu presidente na época era o presidente José Calixto Ramos, falecido na Covid. Ele funda em 2005 a nova Central Sindical de Trabalhadores. E ele me levou para lá também, para a nova central, que eu passei uma época até 2025, sendo também diretora na pasta da mulher. Eu coordenava, antes de ser presidente da nova central, a Secretaria Nacional para Assuntos da Mulher. É um desafio muito grande, porque os homens são os nossos grandes parceiros nessa luta por igualdade. Mas nem todos os homens incorporam essa luta de gênero. Eles fazem um belo discurso, eles fazem assim, quando vão para as manifestações, quando fazem as suas falas, eles defendem a pauta de gênero. Mas, na essência, é preciso que nós, mulheres, estejamos qualificados para estar no sindicato e a gente poder nos impor para construir as pautas de negociação coletiva com recorte de gênero e raça. Porque eles defendem, mas na hora eles não levam as mulheres para as mesas de negociação. Nesse encaminhamento, eu fiz um projeto e fui lá no Ministério da Mulher recente, pedi a parceria, ver a parceria que a gente podia fazer para qualificar as mulheres trabalhadoras, para que nós possamos estar nas mesas de negociação, ajudar a construir as pautas das negociações coletivas e nós que fundamentarmos nossos pleitos. A questão do auxílio creche, a questão da maternidade, a questão da amamentação, de tantas outras coisas que a questão da inclusão social, pessoal LGBT, porque tem esse público no mundo do trabalho, e a gente tem que ter discurso, a gente tem que ter pauta para esse pessoal. É uma pauta inclusiva que a gente não pode omitir que esse pessoal existe, porque no setor privado, quando tem corte nas empresas, no comércio, os primeiros a ser demitidos são as mulheres, e principalmente as mulheres negras e o pessoal LGBTQIA+. Nós temos mais dificuldade de nos inserirmos no mercado de trabalho, e quando tem corte, nós somos os primeiros a serem demitidos. Então, as mulheres sempre estiveram presentes no mundo do trabalho, sempre produziram, contribuíram e sustentaram setores inteiros da economia. No entanto, essa presença nem sempre se traduziu em representação, voz e em poder de decisão dentro das estruturas sindicais. O sindicalismo, como reflexo da sociedade, reproduziu desigualdades. Durante décadas, as mulheres foram relegadas a papéis secundários, muitas vezes afastadas dos espaços estratégicos de liderança. E aqui está uma das principais contradições que precisamos enfrentar. As mulheres sempre trabalham, mas nem sempre foram reconhecidas como sujeito político dentro do movimento sindical. Nos últimos anos, é verdade, avançamos. A presença feminina nas direções tem crescido. Algumas entidades passaram a adotar políticas de inclusão, mecanismo de participação, mas é preciso dizer com clareza, esses avanços ainda são insuficientes diante da dimensão do desafio. E a gente sabe que algumas centrais sindicais criaram cota, alguns sindicatos criaram cotas, mas não é suficiente, porque nem todos os sindicatos adotam. Então, a gente tem que trabalhar muito para ter essa paridade dentro das estruturas. Não se trata de concessão de espaço, trata-se de reconhecimento de protagonismo.
A experiência de liderança sindical feminina é marcada por desafios concretos, muitos deles invisíveis à primeira vista. As barreiras são estruturais. Ainda enfrentamos o machismo institucional, a dificuldade de acesso aos espaços, a decisão e a sobrecarga decorrente da dupla e muitas vezes tripla jornada de trabalho. E hoje, as pesquisas apontam que nós temos mais escolaridade do que os homens. Nós somos mais de 52% da população desse país. Nós temos mais qualificação, muitas vezes, maior escolaridade, e nós estamos subrepresentadas em todos os espaços de poder. Dos 513 deputados, nós só somos 91 mulheres. Mesmo assim, agora na votação para a sanção do projeto, a aprovação do projeto 14.611 da igualdade salarial, das 91, 10 mulheres votaram contra o projeto da igualdade salarial. Então, não basta ser mulher, tem que estar alinhado com a pauta das mulheres, com a pauta de gênero, porque muitas mulheres ainda votam contra a pauta de gênero dentro do Congresso Nacional. As barreiras são estruturais, ainda enfrentamos o machismo estrutural, mas também há barreiras simbólicas, igualmente poderosas. A autoridade feminina é constantemente questionada. A competência precisa ser reiterada, comprovada, a liderança é testada de forma permanente. E para você estar nesses espaços, você tem que usar de muito diálogo e muito respeito, enfatizando, como já coloquei, que os homens são os nossos grandes parceiros nessa luta por igualdade. Tem homens que fazem essa luta para valer, não só no discurso, faz na prática também no movimento sindical, mas eles são raros. E no cenário atual, esses desafios se intensificam. Vivemos um momento de profunda transformações no mundo do trabalho. A reforma trabalhista, o enfraquecimento das entidades sindicais, a redução de recursos e a fragmentação da classe trabalhadora impõem obstáculos adicionais à atuação sindical. Como é que se faz a luta sem recursos? Em 2017, com a reforma trabalhista, a reforma corta a contribuição sindical compulsória. E o movimento sindical teve que se reinventar. E é isso que nós estamos fazendo, nos reinventando para sobreviver e representar nossas categorias, nossos trabalhadores, nossas mulheres, nossos jovens, os idosos que voltam para o mercado de trabalho porque a aposentadoria não dá para sobreviver e eles voltam ao mercado de trabalho para complementar a renda familiar. Então, nesse contexto, a mulher dirigente sindical enfrenta uma dupla resistência. A resistência própria da crise do sindicalismo e aquela decorrente da desigualdade de gênero, sem falar, muitas vezes, as dificuldades que a gente enfrenta na família. Porque quando eu iniciei no movimento sindical, os meus filhos eram pequenos. E o meu marido dizia assim, não fico com o menino para você ir para a reunião, não. Leve. Aí eu levava meus filhos para o sindicato. Levava, eu tinha um colchãozinho lá na minha sala, e eles adormeciam ali, e eles criaram, cresceram, formaram, casaram. Eu já tenho netos casados, mas nessa militância. Outra coisa, os relacionamentos, eles se perdem no meio dessa luta. Porque quando você é determinada, quando você está focado em fazer uma defesa das mulheres, dos trabalhadores e das trabalhadoras, principalmente as mulheres, se lhe imprensar, você sai fora. Porque a luta é muito mais importante. A gente, quando tem um objetivo, a gente muitas vezes não aceita pressão. Principalmente a pressão dentro de casa. É terrível a pressão dentro de casa. E nós mulheres sofremos. Tem homens que não entendem a nossa luta e não permitem que você vá e você foi acostumado na luta e os relacionamentos se perdem. Né? Então, por isso, incorporar a perspectiva de gênero não é tratar de um tema específico e segmentado. É, na verdade, enfrentar uma dimensão estrutural do próprio mundo do trabalho.
A perspectiva de gênero transforma a forma como olhamos para a negociação coletiva, para as condições de trabalho e para a proteção de direitos fundamentais. E a gente estamos no momento que nós demonstramos nossa força, agora no dia 15 de abril, na Marcha da Classe Trabalhadora. Porque mesmo os sindicatos sem recurso, nós colocamos ali em Brasília, na marcha, mais de 20 mil trabalhadores, que vieram dos mais diversos estados desse país. Veio pessoas de ônibus, veio pessoas de van, veio pessoas de carro, veio pessoas das mais diversas, assim, tipo de transporte. Mas eles demonstraram a insatisfação e demonstraram que se nós estivermos na unidade, nós vamos conseguir avançar. Porque, infelizmente, aquelas duas casas só funcionam na pressão. Só se não pressionar, se o povo não for para a rua, não acontece. No instante, colocaram a questão do fim da escala 6 por 1. Nós temos trabalhado muito do movimento sindical pelo fim da escala 6 por 1, da redução de salário, da redução de jornada sem redução de salário, para que o impacto nas mulheres é muito positivo, nós vamos ter mais tempo para ficar com a família, quem quer estudar, quem quer se qualificar. O mundo do trabalho mudou e está mudando a cada dia, então você tem que acompanhar as mudanças e tem que se qualificar para você estar apto ao novo mercado de trabalho. Então, ela traz para o centro do debate temas que historicamente foram negligenciados, como a igualdade salarial, combate ao assédio moral, o assédio sexual, as políticas do cuidado, que foi sancionada agora em dezembro de 2025, o Plano Nacional do Cuidado, a proteção à maternidade, a inclusão das mulheres em setores tradicionalmente masculinos. Hoje a gente já vê mulheres nas mais variadas categorias que antigamente a gente só via participação dos homens. A gente tem lutado, está na nossa pauta também da classe trabalhadora, a ratificação da Convenção 190 da OIT. Nós tivemos uma reunião durante a Conferência Nacional do Trabalho em São Paulo, agora em março, e nós reunimos com o Dr. Vinícius Cavalcante, representante da OIT no Brasil. Ele disse, vamos ver as demandas, as novas demandas. Eu disse, doutor, e as velhas? Porque... E as velhas demandas, porque em 2008 eu participei de um seminário da OIT, junto com as centrais sindicais lá em Brasília, que lá nós já trabalhávamos a questão da ratificação da Convenção 156, ó, de 2008 para cá. Faz uns 17 ou 16 anos, né? E nós ainda está na pauta a ratificação da Convenção 156 da OIT. Nós fizemos campanha, naquela época, a relatora da Comissão de Relações Exteriores era a deputada Jo Moraes. Nós fizemos várias audiências públicas, fizemos cartilha para distribuir nas bases e até hoje nós já estamos trabalhando. É como agora ele colocou para votação a Convenção 151, que trata da negociação coletiva dos servidores públicos, né? Mas a gente precisa se mobilizar nos seus estados para poder cobrar, porque nós votamos e nós não vamos lá cobrar. Os empresários investem e eles cobram, porque dia 20 de março eu fiz um grande encontro de mulheres lá em São Paulo. Enquanto nós estávamos, aí a doutora Marlane Teixeira, que foi fazer a palestra sobre a importância da redução de jornada, sem redução de salário e sobre a escala 6 por 1, elas, olha, enquanto nós estamos reunidos aqui, eles estão reunidos na Fiesp para se articular para que o fim da escala não seja votado mais esse ano. Então, a gente tem que estar atento, a gente tem que pressionar, porque somos nós que votamos, somos nós que colocamos deputados e senadores ali. Então, a gente tem que cobrar a pauta da classe trabalhadora para que a gente possa continuar avançando. Mais que tudo isso, a presença da mulher na liderança sindical amplia o próprio conceito de dignidade no trabalho. Ela introduz novas prioridades, novas formas de diálogo e novas estratégias de atuação. E isso não é apenas uma questão de justiça, é uma questão de eficácia.
Um sindicalismo que não incorpora a diversidade na sua base não consegue representar plenamente os trabalhadores que pretendem defender. Ao longo da trajetória, aprendi que liderar, especialmente sendo mulher, não é apenas ocupar um cargo. São renúncias. Na esperança que, se nós tivermos uma unidade e se todo mundo estiver consciente, nós vamos conseguir mudar muita coisa nesse país. Mas precisa de coragem, fé e unidade. Enfrentar resistências, construir consensos e sobretudo, transformar a cultura das instituições. A liderança feminina não reproduz modelos tradicionais. Ela configura o próprio conceito de liderança. Ela valoriza a escuta, o diálogo, a construção coletiva. Ela amplia o olhar sobre os problemas e fortalece a capacidade de articulação. E talvez seja um dos maiores aportes das mulheres ao sindicalismo contemporâneo a capacidade de construir pontes. Em um cenário cada vez mais fragmentado. Quando pensamos no sindicalismo do século XXI, é inevitável reconhecer que estamos diante de uma encruzilhada histórica. As novas formas de trabalho, marcadas pela informalidade, pelas plataformas digitais e pela precarização, desafiam os modelos tradicionais da organização coletiva. A classe trabalhadora se tornou mais diversa, mais fragmentada e, em muitos casos, mais vulneráveis. Diante disso, o sindicalismo precisa se reinventar. E é isso que nós estamos fazendo. Nos reinventamos, mesmo sem o recurso da contribuição sindical compulsória, que para nós foi negado na reforma trabalhista, mas que para os patrões continua a contribuição compulsória, tipo a contribuição que se tem no Sistema S. É necessário o papel das mulheres absolutamente estratégico. As lideranças femininas têm demonstrado grande capacidade de adaptação, sensibilidade para novas pautas sociais e habilidade para construir soluções coletivas em ambiente complexo. Para que isso se consolide, é necessário assumir compromissos concretos. E nós temos feito isso, capacitando. Nós vamos para o segundo módulo do curso de negociação coletiva, que nós construímos a proposta e conseguimos fechar com o Ministério da Mulher, no ACT, junto com o DIEESE, o Acordo de Cooperação Técnica, o DIEESE que está aplicando o curso para a gente. Nós estamos capacitando as nossas mulheres para que elas estejam nas mesas de negociações coletivas, fortalecendo as negociações coletivas. E a pauta de gênero. Então, senhoras e senhores, a luta por igualdade de gênero no sindicalismo não é uma pauta isolada. Ela é parte de um projeto maior da sociedade. Falar de igualdade de gênero é falar de democracia. Não existe democracia sem igualdade de gênero e sem respeito às mulheres. E nós das centrais sindicais, esses dias, o presidente chamou as centrais sindicais para fazer a luta no combate ao feminicídio. Para que nós possamos fazer esse debate do combate ao feminicídio, campanhas e cláusulas da convenções coletivas nos nossos sindicatos, onde a gente possa estar apoiando as mulheres vítimas de violência, vítimas de assédio, e que a gente possa fazer esse bom combate para que nós, mulheres, sejamos respeitadas e que a gente tenha dignidade de não dar um relacionamento. Ninguém é propriedade de ninguém. Então, a gente está nessa luta também, junto nesse acordo de cooperação técnica, junto ao Ministério da Mulher e o DIEESE, para nós fazermos roda de conversa. E nós precisamos furar a bolha. Nós não podemos ficar falando só para nós mesmas. Nós temos que chamar a sociedade para esse debate. Não só as trabalhadoras e os trabalhadores também. Nós temos que chamar a sociedade
para esse debate, porque tudo parte da educação. Então, falar de igualdade de gênero, como eu já falei, é falar de democracia. E ela fala de justiça social e fala de direitos humanos. Não haverá sindicalismo forte sem a participação efetiva do protagonismo das mulheres. E não haverá democracia plena enquanto persistir desigualdade no mundo do trabalho. Eu finalizo agradecendo mais uma vez o Tribunal Regional do Trabalho na 9ª Região pela realização desse importante congresso e a todos os presentes pela oportunidade de compartilhar essa reflexão. Quero também agradecer o convite do ministro Maurício Godinho, né, que me convidou para estar aqui, e é uma oportunidade ímpar, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Que possamos seguir juntos, construindo um sindicalismo mais forte, mais inclusivo e mais representativo. E viva os trabalhadores e as mulheres trabalhadoras desse país. Muito obrigada. Passo a palavra à professora Camila da Fonseca Aranha. Mestre em Políticas Trabalhistas e Globalização, Economia e Direito pela Universidade Global do Trabalho, Escola de Trabalho da Universidade de Kassel, Berlim. MBA em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pela FGV. Bacharel em Direito pela Faculdade Ideal Weiden, Belém. Licenciatura em Ensino da Língua Portuguesa, Educação pela Universidade do Estado do Pará. Diretora Regional de Educação Internacional dos Trabalhadores da Construção e da Madeira em São Paulo. E advogada sênior na área de Direito do Trabalho. Com a palavra, a professora Camila. Bem, boa tarde a todas e todos. Inicialmente, eu já peço um pouco de desculpas aqui pela minha voz, que não está 100%, porém, farei o meu melhor aqui para conseguir apresentar aquilo que me foi solicitado. E já começo, inclusive, agradecendo ao convite feito pelo professor Dr. Sandro Lunardi, a Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira. Com muita honra que recebemos esse convite. Agradeço também ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, sobretudo à Escola Judicial pelo convite. A ICM comparece a essa casa com muita felicidade para contribuir, e fica um pouco difícil falar depois de ouvir a professora Sônia, a qual também cumprimento com muita felicidade, juntamente com o desembargador Dr. Célio. Além disso, eu também gostaria aqui de registrar que, diferentemente das apresentações anteriores, o objetivo da ICM, nesse momento, é trazer elementos mais práticos. Então, trazer experiências sindicais, e aí, sobretudo, experiências sindicais nacionais e internacionais, a partir das nossas vivências e do nosso trabalho bastante específico que realizamos por ocasião de mega eventos desportivos. Antes de avançar, é uma grande honra também, eu cumprimento a ministra Adelaide, que se faz aqui presente conosco nessa sessão. Bom, então, a minha apresentação eu dividi em 3 grandes momentos. O primeiro, eu vou justamente apresentar a ICM, a Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira. Então, falar um pouquinho quem somos, o que fazemos, qual é a nossa missão. Depois, eu vou apresentar o trabalho desenvolvido pela ICM com relação aos mega eventos desportivos. E aqui o meu foco será as Copas do Mundo de futebol, porque a ICM ela não trabalha apenas com mega eventos desportivos Copa do Mundo, mas, sobretudo, com as Copas do Mundo. E eu vou apresentar também uma linha do tempo do que exatamente a ICM fez, tem feito e ainda pretende continuar fazendo nos próximos eventos desportivos. E no terceiro momento, eu vou propor aqui alguns questionamentos, algumas reflexões, algumas provocações, para que juntos a gente possa levar isso conosco, refletir e, quem sabe, no segundo momento, poder trazer e compartilhar as reflexões a partir de tantas discussões excelentes que estamos tendo ao longo desses 2 dias.
Bom, ficou acho que um tamanho bom, não está muito pequenino. Então, primeiro eu gostaria de falar da ICM, né? Então, explicar um pouquinho o que é a Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira e qual é a nossa missão. Bom, a ICM, eu vou me referir para deixar mais curtinho no nome, somos uma federação sindical internacional, fundada desde 2005. Então, por ocasião do ano passado, completamos aí 20 anos de existência. E a nossa missão é representar e assistir trabalhadores e trabalhadoras de setores produtivos específicos. E que setores são esses? São os setores da construção, tanto civil quanto construção pesada, os trabalhadores do setor de materiais de construção, florestais, madeira e indústrias correlatas. A ICM ela não representa esses trabalhadores diretamente, ou seja, um trabalhador ele não pode se filiar à ICM. Então, essa representação é feita a partir de organizações sindicais que se filiam à ICM. Essas organizações contemplam não só sindicatos, quanto federações e confederações. E, de fato, temos organizações filiadas nesses 3 níveis do sistema sindical, nesse caso brasileiro, mas também de outros países que adotam similaridade com esse sistema. No mundo, então, a nossa sede fica em Genebra, na Suíça, porém nós temos escritórios regionais em todos os continentes, ou pelo menos para representar todos os continentes. Então, estamos presentes com representações regionais na América do Norte, na África, na Ásia, na Europa e na América Latina e Caribe, que é justamente a região a qual eu me filio e estou vinculada. Aqui, bom, antes de falar da América Latina e do Caribe, no mundo a ICM, ela possui 365 organizações filiadas, e distribuídas em 111 países. Esses números, eles foram consolidados por ocasião da nossa última conferência regional no México, em julho do ano passado. Então, na realidade, atualmente, o número está até um pouquinho superior, porque outras organizações também já se filiaram à ICM. E, em termos de representatividade de trabalhadores e trabalhadoras, representamos cerca de 13 milhões de trabalhadores. Bom, na América Latina e no Caribe, esses números também são bastante expressivos, né? Temos 125 afiliados na região, distribuídos ao longo de 20 países e representando aproximadamente 2,6 milhões de trabalhadores. Na região também é importante registrar que o escritório regional da ICM, ele fica baseado na cidade do Panamá. Inclusive, a representação regional é do Newton Freitas, né, que o doutor Sandro muito gentilmente fez o convite e Newton confiou a mim a poder estar aqui apresentando devido à indisponibilidade de agenda. Mas no Brasil, nós também temos representação com um escritório em São Paulo, que é onde eu fico, juntamente com outros colegas que estão lotados em São Paulo também. Bom, aqui é só um resuminho do que fazemos. Dá para ler um pouquinho, mas em síntese. O objetivo da ICM é no sentido sempre de representar esses trabalhadores, auxiliar as organizações sindicais que são afiliadas à ICM para a promoção de diversos tipos de atividades de formação, realização de campanhas de conscientização em prol da defesa dos direitos trabalhistas, dos direitos humanos, dos direitos ambientais e também realização de muitas alianças, parcerias e cooperações. Posteriormente, inclusive, esse material também a gente pode disponibilizar e aí cada um dos senhores e das senhoras pode fazer a leitura com mais tempo. Aqui eu deixei, naturalmente, o site, o QR Code para acessar o site da ICM, para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, deixei as redes sociais também. Tem uma particularidadezinha que, para quem ainda não conhecia, que a ICM, quando a gente lê no original, a sigla muda. Então, eventualmente, vocês vão verificar a ICM sendo referida como BWI, que é a sigla no inglês, e no português e no espanhol a gente fica com ICM.
Então, finalmente eu consigo agora entrar nesse segundo momento no que me fora solicitado para falar, fora solicitado a ICM, e eu vou falar com muito prazer, que é um dos trabalhos que a ICM faz, justamente na promoção do trabalho decente em obras de infraestrutura e mega eventos desportivos. Então, essa foto aqui, antes de eu avançar, eu queria falar rapidamente sobre ela. Essa foto ela foi tirada em novembro de 2011, em frente à sede da FIFA, em Zurique, na Suíça. E aqui é um protesto por ocasião, ainda em 2011, mas os trabalhos já tinham começado, por ocasião da Copa do Mundo realizada no Catar em 2022. Esse protesto, ele está informando aqui que não pode haver Copa do Mundo no Catar sem direitos trabalhistas. Foi um protesto conjunto entre ICM, entre CSI, Confederação Sindical Internacional, e entre um sindicato suíço chamado UNIA, que é afiliado à ICM e atualmente é o maior sindicato suíço em número de trabalhadores filiados e representados. É o sindicato que representa trabalhadores da iniciativa privada. Então, ok, quais são os principais objetivos e as principais atividades que a ICM faz por ocasião desses mega eventos desportivos, né? E aqui nessa apresentação a gente vai focar nas Copas do Mundo, muito embora eu também vá fazer alguma consideração sobre Jogos Olímpicos. Bom, os principais objetivos, eu elencaria dois. Demandar pela garantia do trabalho decente em obras de infraestrutura realizadas durante a Copa do Mundo. E aqui a gente vai usar a conceituação de trabalho decente como institucionalizado pela OIT no final da década de 90, ou seja, baseado naqueles 4 pilares estratégicos de fortalecimento do diálogo social, ampliação da proteção social, o respeito aos direitos e aos princípios internacionais do trabalho e a promoção do trabalho produtivo e qualificado. Além disso, o outro objetivo é auxiliar as entidades sindicais, não só afiliadas à própria ICM, mas todas as entidades sindicais de forma geral, no processo de organização e mobilização sindicais com vistas a demandar por condições de trabalho dignas. E como que a ICM faz isso? Quais são as principais atividades? Para conseguir alcançar esse objetivo, e assim que eu finalizar as atividades eu já falo da foto também, a ICM ela conduz atividades de inspeção nas obras de infraestrutura de Copas do Mundo. Então, isso contempla não apenas os estádios, e aí eu me refiro tanto à construção de estádios, quanto revitalização ou reforma de estádios, mas isso contempla também as obras que a gente chama do entorno, ou seja, obras dos alojamentos que precisam ser construídos, as obras de infraestrutura por conta de transporte, pontes, rodovias, muitas vezes também aquelas acomodações, tem um nome específico para construir como que se fosse um hospital. Então, assim, qualquer tipo de instalação que tem que ser colocada nas cidades que irão receber jogos de Copa do Mundo e outros eventos esportivos, a ICM está lá para fazer essa inspeção. E é muito importante, é algo até um pouco óbvio, mas às vezes a gente acaba não refletindo. Só existe Copa do Mundo e só existem Jogos Olímpicos e outros grandes eventos mega esportivos porque tem trabalhador ali fazendo aquilo acontecer, permitindo que aquilo aconteça num determinado momento. Então, se não houver, de fato, esse trabalho tão intenso, tão importante e tão caro que a ICM vem desenvolvendo sempre, repito, em parceria com sindicatos, e aqui eu falo sindicatos lato sensu, porque eu me refiro a sindicatos, a federações, a confederações, a centrais sindicais, e em parceria também com outros atores, e aqui também eu me refiro desde Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, DIEESE, Fundacentro, uma série de outros atores, isso não seria possível. Então, que de fato a garantia de condições de trabalho dignas, sem esse trabalho tão importante, certamente não teria o mesmo efeito prático.
Outras atividades também que a ICM faz, como eu mencionei rapidamente, são essas reuniões, então, tripartites, a gente chama, com atores relevantes, muitas vezes reuniões bilaterais também, a depender da importância, da finalidade, reuniões com a FIFA, obviamente, reuniões com outras organizações empresariais, a depender de cada caso, e, claro, campanhas de conscientização. Aqui também eu trouxe algumas, a gente vai já ver na sequência. Essa foto é uma visita da Delegação Internacional da ICM em julho do ano passado, no Estádio Azteca, na Cidade do México, que vai ser uma das cidades no México que vai receber jogos. Então, a Copa do Mundo atual, de 2026, a gente sabe que ela compreende a América do Norte, né? Então, haverá jogos Canadá, Estados Unidos e México, mas o trabalho da ICM, para essa Copa, ele está focado no México, no país México, por conta das próprias demandas e das necessidades dos trabalhadores, do regime trabalhista no país. Então, foi algo que surgiu das afiliadas da ICM e dos sindicatos, então o nosso foco tem sido México. E o México vai ter 3 cidades recebendo os jogos, que são Cidade do México, Monterrey, Guadalajara, e mais adiante a gente vai ver uma foto também de uma inspeção que já foi realizada em Monterrey. Aqui, brevemente, eu trouxe, como eu falei no início, a ICM ela não atuou inspecionando apenas esses 4 eventos mega desportivos, mas principalmente esses, e é com relação a esses 4 que eu vou focar aqui na apresentação. Esse trabalho começou em 2010, com a Copa do Mundo da África do Sul. Posteriormente, ele foi sequenciado, né, com a Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, e com os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016. A ICM fez um trabalho muito intenso também na Copa do Mundo do Catar, em 2022. A gente viu há pouco que, em 2011, já tinha trabalho de defesa, de campanha, de conscientização por trabalho decente no Catar, ou seja, 11 anos antes, né, da Copa do Mundo, e também já estava nesse processo de articulação com a FIFA. A Copa do Mundo atual, que é a América do Norte, né, oficialmente, mas eu coloquei entre parênteses México, pelo que eu já expliquei, e é muito interessante. A gente vai ver ao longo da apresentação esse processo realmente de construção de metodologia e estratégias sindicais, levando a um progresso dos avanços que foram conquistados, do legado do trabalho da ICM em cada evento, mas para o pós-evento, para o pós-Copa do Mundo. Então, é muito interessante ver isso desde quando começou, lá em 2010, até como a gente está hoje. O que progrediu? Quais foram os êxitos, as conquistas e também o que a gente está pensando para o futuro? Porque já temos outros países definidos para as Copas do Mundo de 2030, de 2034. Bom, então, começando com a África do Sul, e é que a gente tem mais informação para passar, só que eu me preocupo um pouco com o tempo, eu vou ver como eu organizo. Eu separei aqui 3 principais pontos para a gente discutir um pouquinho. Fazer uma análise de conjuntura do país, com foco no setor da construção, claro. Apresentar as principais estratégias sindicais e as principais atividades e os êxitos, né, por ocasião do trabalho feito na África do Sul. Rapidamente, sobre uma análise de conjuntura. A África do Sul, na ocasião, no setor da construção, as condições de trabalho eram extremamente precárias e também um alto índice de força de trabalho migrante. Além disso, a densidade sindical no país ela era inferior a 10%. E a gente pode observar um boom de novos empregos desde que o país foi anunciado como sede da Copa do Mundo. Quando a gente compara, por exemplo, o setor da construção em 1998 com 2008. Então, a gente tem aí uma média de 200 mil postos de trabalho em 98, em comparação com mais de 1 milhão de postos de trabalho quando a gente olha para 2008, né, um pouquinho antes da Copa. E aí, como eu falei também, foi a primeira vez da ICM fazendo esse trabalho, né, de fiscalização e megas eventos desportivos. Como estratégias sindicais, o que foi assim, o principal?
em 2007, a ICM lançou uma campanha global, que traduzindo seria mais ou menos algo como jogos limpos ou justos, partida limpa ou justa, trabalho decente até e depois de 2010. Então, sempre a ICM com esse trabalho de não olhar só para a Copa do Mundo, mas sempre olhar para o pós-Copa do Mundo. Além disso, ela adotou um modelo de campanha que combinou 5 pilares estratégicos, integrados, claro. A organização sindical, pesquisa, negociações, campanhas e solidariedade internacional. Como a Copa do Mundo é um evento global, é salutar que todas as campanhas realizadas pela ICM por ocasião desses eventos, ela tenha uma grande integração com a área internacional e tente promover ao máximo uma integração e uma solidariedade internacional. Porque, muitas vezes, a maior dificuldade, ou uma das, na verdade, a maior dificuldade, é trazer essa compreensão e essa conscientização da importância desse trabalho, impede igualdade, inclusive, com a própria realização do evento. Então, é dizer que, qual é o custo de você ter um evento dessa magnitude realizado, e, em contrapartida, tantos acidentes de trabalho, mortes como ocorreram, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, é trazer essa conscientização, essa compreensão e essa importância. E uma das formas de fazer isso é através de solidariedade internacional e campanhas internacionais também. Como principais atividades e êxitos, eu destaco alguns, lá de 2010, seria que em março de 2008, a ICM conseguiu um acordo com a FIFA, em que a FIFA reconheceu a importância dos trabalhadores em ter, de fato, as condições dignas de trabalho e concordou que fossem realizadas inspeções conjuntas nas obras de infraestrutura. E aí, em março de 2009, aconteceu a primeira inspeção conjunta, e isso teve como resultado um posicionamento oficial da FIFA reconhecendo a necessidade de garantia do trabalho decente nas obras de infraestrutura. Isso foi um grande êxito, porque até então não se tinha nada disso. Além disso, essa campanha, em 2010, ela abriu caminho para esse futuro engajamento dos trabalhadores com a FIFA, né? E da ICM com a FIFA também. A gente vai ver na Copa do Mundo atual um grande avanço também com relação a isso. E aí, trazendo alguns números, eu informo que 169 trabalhadores sindicalizados participaram de workshops educacionais de capacitação, sendo 24% mulheres. No período foram realizadas 26 greves. Também se alcançou efetivamente diversas melhorias nas condições de trabalho e também na remuneração. Teve um aumento em virtude de todo o processo que foi feito, de negociação, de pressão mesmo por melhores condições de trabalho e de salário. Teve um aumento em 12% no salário até então praticado do setor. E, até final de 2009, mais de 27 mil trabalhadores se sindicalizaram, o que levou a um aumento de 39% da taxa de sindicalização em comparação a 2006. Bom, a gente chega no Brasil, né? Não tenho muito tempo, mas vou tentar ser objetiva. No Brasil, basicamente, a ICM manteve a mesma metodologia e estratégia sindical combinada, né, pautada naqueles 5 pilares que eu expus há pouco. E teve uma particularidade bem interessante dos trabalhos no Brasil, tanto em 2014 quanto em 2016, que foi um processo de organização e mobilização sindical muito intenso. Então, o que se viu na prática foi que sindicatos representando trabalhadores da construção, claro, de diferentes estados brasileiros, eles se articularam de uma tal maneira a ponto de serem capazes de criar uma pauta nacional de negociação. Porque o que acontecia? E aí a gente sabe que ainda acontece em outros setores produtivos. O mesmo tipo de trabalho sendo desenvolvido por um profissional com as mesmas qualificações, mas a depender do estado ou da cidade, recebia benefícios, direitos e vantagens diferenciados. Então, isso era um ponto de grande questionamento, de grande polêmica, e compôs essa pauta nacional de negociação. Dentre demandas por piso salarial unificado, valor de auxílio-refeição unificado, também houve algumas outras demandas.
Além disso, na Copa do Brasil, é importante destacar que a campanha da ICM ela teve uma grande projeção internacional. Então, aquela solidariedade internacional, engajamento internacional, ganharam também maiores proporções. E isso foi muito importante. O trabalho feito em 14 foi muito importante para o que aconteceu em 16, porque deixou um legado também para os Jogos Olímpicos de 2016, a ponto de que se alcançaram acordos no sentido de que fosse utilizada madeira certificada em diversas construções que passaram a ocorrer por ocasião dos Jogos Olímpicos de 16. E eu cito aqui, por exemplo, a Vila Olímpica. Então, isso foi uma conquista, de que a madeira utilizada nesses processos de construção fosse devidamente certificada. Tenho outras informações sobre Brasil. Aqui é um histórico sobre o cenário das greves, né, que aconteceram. Total de 28 greves. Lamentavelmente, tivemos também situação de mortes nos locais de trabalho. Eu não tenho aqui, mas a maioria, ou quase isso, foi em virtude de quedas, né? Então, algum tipo de situação nesse sentido. E também próximo já da data limite para entrega das obras. Então, fruto muito também da questão da pressão por terminar as obras, né? E no Brasil, como eu tinha informado anteriormente, algo que foi muito forte, muito expressivo, foi essa interlocução com autoridades e órgãos governamentais. Então, Ministério Público, Ministério do Trabalho e Emprego, a própria Justiça do Trabalho e diversas outras instituições. O DIESE teve um papel importantíssimo nessa parte de mapeamentos, estudos, notas técnicas. Então, foi realmente uma Copa bem interessante nesse sentido. Bom, a do Catar é super interessante, né? Eu sei, inclusive, o professor Dr. Sandro Lunardi tem artigos publicados sobre essa Copa do Mundo. E o que eu posso destacar sobre ela, né? Como eu expus anteriormente, desde 2011 a ICM já estava nesse processo de realização de campanhas por trabalho decente no Catar. O Catar tem uma particularidade do setor da construção, trabalhadores da construção, que 90% é trabalhador migrante. E qual que é o problema, ou o maior problema? No Catar, a legislação proíbe que trabalhadores migrantes formem ou se filiem a sindicatos. Então, isso torna o processo muito mais dificultoso e traz muitos mais desafios. E o Catar ele tem um sistema, uma legislação chamada de sistema Kafala, que é uma espécie de sistema para trabalhador migrante, e ele assume um papel quase que um regime de patrocínio. Então, o empregador, que é chamado de... Ele é um patrocinador, ele é entendido como um patrocinador, chamado de Kafel, por isso que é sistema Kafala, ele retém o passaporte e o visto daquele trabalhador durante o período que ele está no país trabalhando. E esse trabalhador fica submetido a condições de trabalho totalmente não dignas, né? E para ele trocar de empregador é praticamente impossível, assim, é um processo muito dificultoso. Então, ele fica num sistema realmente similar, análogo, ou quiçá, posso até dizer, igual ao sistema de escravidão, de trabalho forçado, e gera uma dificuldade muito grande de você superar. Isso é oficial, isso é do próprio sistema. Kafala. Esse sistema ele foi alvo de diversas reformas, de fato, mas o fato é que muito pouco se observou de mudanças positivas no que diz respeito a se tornar um sistema melhor de trabalho para os trabalhadores migrantes. Mas eu destaco, mas tiveram muitos êxitos na campanha do Catar. Essas duas fotos são de duas campanhas, né, que a ICM fez parte. A primeira é a campanha do cartão vermelho para a FIFA. Então, internacionalmente, a ICM foi muito incisiva na questão da defesa das condições de trabalho decente para os trabalhadores no Catar. E circulou essa campanha Cartão Vermelho para a FIFA, enquanto a FIFA continuasse numa postura não tão ativa de adotar providências
para garantir o trabalho decente nas obras de infraestrutura, e também uma outra campanha, que é eu apoio os trabalhadores migrantes também com relação a essa Copa do Mundo. E aí eu destaco os principais êxitos da campanha da ICM na Copa do Catar. Em 2016, foi assinado um memorando de entendimento entre a ICM e o Comitê Supremo para a entrega e legado do governo do Catar. Por ocasião desse memorando, o governo do Catar aceitou que fossem realizadas inspeções conjuntas nas obras de infraestrutura, então, estádios, alojamentos. E entre 2017 e 2022, foram realizadas 59 inspeções conjuntas. Tem um outro gráfico que a gente pode ver melhor. Eu vou explicando, então, aqui os dados do gráfico. Entre 17 e 22, por força desse memorando de entendimento, foi possível realizar essas 59 inspeções conjuntas. Por que conjuntas? Porque elas foram feitas tanto por sindicalistas, né, de pessoas indicadas por cada sindicato para participar, quanto por pessoas indicadas pelo próprio governo do Catar para participar dessas inspeções. E o interessante, foram inspecionados 28 locais de construção, obras de infraestrutura, mas 31 locais de alojamento, de acomodações. Nessas inspeções, foram identificados 134 casos de violações de direitos, 172 observações foram feitas, alguma ressalva, algo que foi observado, mas também foram observadas 57 boas práticas durante as inspeções. Também foram inspecionados quatro como se fossem hotéis, assim, acomodações não oficiais. Aqui do lado é uma lista por país dos afiliados da ICM que participaram nesse processo de inspeção. Então, a gente tem uma lista longa de países e do ladinho o respectivo sindicato que participou. Outra coisa super interessante foi o desenvolvimento de um aplicativo em parceria da ICM, da Federação Sindical Internacional de Trabalhadores Domésticos e da FIFPRO, que é o Sindicato Global de Futebolistas. Eles desenvolveram um aplicativo, depois de uma consulta prévia com cerca de 1.000 trabalhadores do setor da construção no Catar, para disseminar em 7 idiomas, informações úteis, informações práticas para eles sobre os seus direitos. Além disso, com esse aplicativo, eles também conseguiam utilizar para reportar casos de violações. Então, tinham um acesso mais rápido, mais direto, com essas federações sindicais internacionais e com sindicatos de outros países, né, que estavam apoiando, dado que no país, no Catar, não é proibido ter sindicato do qual trabalhadores migrantes façam parte. Então, foi uma iniciativa bem interessante. Bom, vou correr um pouquinho, mas já estou quase finalizando. América do Norte. Até o momento, o que foi realizado por ocasião da Copa do Mundo atual, foram 3 missões ao México, né? Iniciou ano passado, 2025, e na primeira missão, na Cidade do México, a ICM não chegou a conseguir fazer a visita, a inspeção no estádio, a primeira foto, mas foi até lá, conversou com alguns trabalhadores, reuniu com o Ministério do Trabalho, então fez alguns trabalhos de articulação política e sindical. Já em julho de 2025, que foi a foto anterior que eu mostrei, a ICM conseguiu realizar inspeções no Estádio Azteca, na Cidade do México. E em novembro do ano passado, que já é a segunda foto, já a delegação dentro do estádio, foi possível realizar visitas no estádio BBVA, na cidade de Monterrey, no México. E a partir de toda essa construção, e é aqui que eu me refiro, né, que ao longo de cada evento desportivo a gente pôde ver os aprimoramentos, vou chamar assim, que felizmente em outubro do ano passado, a ICM ela conseguiu, após vários diálogos com a FIFA, assinar um acordo de cooperação
com vigência de 5 anos, então é algo também inédito, histórico. E esse acordo, ele tem 3 pilares, né, estratégicos, vou chamar assim, 3 premissas. Ele está todo estruturado pensando em inspeções conjuntas de trabalho para todos os mega eventos desportivos dos quais a FIFA participe nos próximos 5 anos, treinamento de trabalhadores e ações corretivas em todos esses torneios da FIFA dos próximos 5 anos. Então, isso contempla não só a Copa do Mundo atual, de 26, mas também a Copa do Mundo feminina, que vai acontecer no próximo ano aqui no Brasil. A próxima Copa do Mundo Mundial, que vai contemplar aí 3 continentes diferentes, em 2030, Portugal, Espanha, Argentina, Paraguai e Uruguai. E a Copa do Mundo na Arábia Saudita em 2034. E sobre essa, inclusive, e aí eu devo ter só mais 2 slides, acredito, é importante destacar que a ICM, em junho de 2024, já nesse processo de inspeção, de verificação das condições de trabalho, apresentou uma denúncia, uma queixa, junto ao Comitê de Liberdade Sindical da OIT, por conta de verificação de trabalhos de 21 mil trabalhadores submetidos a condições de trabalho análogos à escravidão na Arábia Saudita. Então, veja, a Copa do Mundo em 2034, em junho de 2024, a ICM já identificou isso e submeteu essa denúncia junto ao Comitê de Liberdade Sindical da OIT. Para quem tiver interesse, é o caso 3468. Esse terceiro e último ponto da minha apresentação é justamente a questão da... Tentei trazer algumas provocações, né, para reflexão. Não tenho as respostas, mas acho importante que a gente reflita sobre isso. Então, a partir dos aprendizados passados, de que maneira as entidades sindicais podem se organizar suas estratégias para garantir o trabalho decente a todas e todos os trabalhadores envolvidos em mega eventos desportivos. Quais as outras alianças e parcerias que devem ser concretizadas, que podem e devem ser concretizadas? E, claro, não menos importante, como envolver a sociedade em geral nessas campanhas? Então, quais ferramentas podem ser usadas nesse processo? Como meu último slide, eu também não poderia deixar de apresentar, convidar cada um e cada uma aqui presente, para o 6º Congresso Mundial da ICM, que esse tema, além de diversos outros, nos quais a ICM tem uma posição bastante ativa, serão discutidos. E esse congresso, ele é realizado a cada 5 anos, é um congresso mundial, e pela primeira vez vai acontecer no Brasil. Então, ele vai ser em novembro, de 16 a 20, em São Paulo, e ficam desde já todos convidados para se somar às discussões, aos debates, sobretudo nesse contexto cada vez mais fragmentado no que diz respeito às relações de trabalho e com cada vez mais precarizações também. Então, a presença de todos os atores envolvidos, inclusive da academia, dos sindicatos, é muito importante nesse processo. Agradeço mais uma vez, em nome da ICM, pela oportunidade. Espero ter contribuído de alguma forma e fico à disposição, caso tenham qualquer pergunta ou precisem de qualquer esclarecimento adicional. Obrigada. Eu gostaria de encerrar esse painel cumprimentando as nossas palestrantes pela qualidade da exposição e pela disposição em observar o prazo de tempo previsto para cada uma das exposições. Eu quero destacar da exposição da doutora Camila a oportunidade extraordinária de conhecer o precioso trabalho realizado pelo ICM no âmbito desses eventos internacionais tão relevantes. E da palavra da professora Sônia, a circunstância de que tratar de igualdade de gênero envolve tratar de democracia, né? E da oportunidade notável que se apresenta para todos nós com o trâmite no Congresso Nacional da
ratificação pelo Brasil da Convenção 156, que versa sobre a igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres. Muito obrigado a todos. Muito bem, então...